Que Deus nos abençoe, Deus nos proteja hoje, agora e sempre. Sejam todos bem-vindos. Vamos ao mais um estudo da doutrina espírita, o Evangelho no Lar que fazemos, estudando os 5 livros da codificação. Então sejam vocês bem-vindos, que Deus os proteja e os ampare. Vamos orar. Deus misericordioso, te pedimos a tua presença, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos proteja e nos guie, que o Senhor possa nos instruir cada vez mais, que possamos estarmos cada vez um pouquinho mais com sintonia ao Senhor, já que o Senhor está em nós, mas nós muitas vezes falhamos e não estamos com o Senhor. Que sejamos assim uma constante mergulhada, como somos no Senhor, mas que creiamos e estejamos sempre buscando o Senhor, Deus Pai, que é o nosso Pai. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja. Perdão pelas nossas agressões e ofensas. Ilumina todos os espíritos aqui presentes e ausentes. Abençoa todos que estão neste planeta e no universo. Somos todos teus filhos, criação do Criador. Que o Senhor assim abençoe a nossa querida Angélica e a todos que acompanham ela. E que ilumine cada vez mais o teu Filho maior Jesus, a nossa querida Maria e esse turbilhão de espíritos maravilhosos do bem. Em teu nome, Deus Pai, damos por iniciado mais um estudo da doutrina espírita, desejando a todos muita paz. Bom, gente, estamos aqui de novo, graças a Deus, buscando entender um pouco mais sobre a nossa vida, né? Então vamos apertar o cinto e vamos andar juntos. Todos nós andarmos juntos, que precisamos. Então eu vou disponibilizar aqui o livro. Nós vamos estudar hoje o livro Céu e Inferno, o livro dos Médiuns e um pouco o livro dos Espíritos, um pouquinho de cada um. Ok, então eu vou compartilhar aqui para vocês. Ok. E aqui está o livro. O nosso primeiro livro é o livro Céu e Inferno. Esse aqui, tá? Nesse site Kardecpedia vocês têm tudo aqui. Tudo que vocês precisarem tem com relação à doutrina espírita, os 5 livros estão todos aqui. Tem outras fontes também, tá? Então o livro é Céu e Inferno e nós estamos estudando a parte quadro do Inferno Pagão. Agora é o quadro do Inferno Pagão, estamos avançando. Vimos os limbos na semana passada. Então, quadros do Inferno Pagão. No quadro do Inferno Pagão, o texto é grande, é muito grande, tá? Se vocês, eu vou descer um pouquinho aqui, ó, é muito grande. Eu recomendo dar uma estudadinha nesse texto todinho, que não vai dar para nós falarmos, lê-los nesses 20 minutinhos, que resta aí 13 minutos. Então, vamos lendo aqui e vamos tentar já comentando, tá? Para que entendamos o que queremos hoje com esse assunto, porque é o quadro do inferno pagão. Lembrando que o paganismo, né, aqueles deuses, né, os deuses das pedras, Boab e esse Zeus da mitologia grega, tudo isso é coisa pagã, né? O incenso também é do paganismo. Todos esses símbolos, essas imagens, vêm do paganismo. Todos. Então ainda tem muitas religiões misturadas com o paganismo, tá? Ainda não são como o Cristo, porque o Cristo não misturou nada nesse sentido, de maneira alguma, né. O Cristo não carregou imagem, não acendeu incenso, o Cristo foi pela fé mesmo, foi pelo amor, foi pelo conhecimento como um espírito puro. Então Jesus não trouxe esses apetrechos pagãos e as religiões foi quem depois criaram e continuaram com isso aí. Então como é que seria esse quadro do inferno pagão? Como é que seria o inferno pagão? Porque o problema inferno vem do paganismo. Os cristãos copiaram, nós já sabemos disso. Os cristãos copiando, então nós temos que entender um pouco mais do paganismo. Como é que era o inferno dos pagãos? Que eles não acreditavam em Deus, não é?
tinha todos esses apetrechos aí, deuses, deuses, deuses e Deus, muitos deuses, tá bom? Mas existia o inferno, então nós estamos estudando um pouco mais ele agora a detalhes. Vamos aqui nesse primeiro parágrafo, no 9, diz assim: "Só conhecemos o inferno pagão pela narrativa dos poetas", no livro Céu e Inferno vem dizendo isso. Romero e Virgílio fizeram dele a mais completa descrição, mas é preciso levar em conta os limites que a poesia impõe à forma. A gente sabe que os poetas, eles criam uma série de situações, né, no romantismo, e que muitas vezes não vão, descrever bem a situação, porque nessas poesias eles fazem suas viagens, né, e incrementam coisas, comparando com outras, e bom, e ali eles inspiram, tá. Me desculpe aqui, eu tive um probleminha no Face, o que foi que houve? O Face aqui acabou de parar, é só rapidinho, tá. Eu vou ajeitar aqui só o Face, porque houve uma paradinha aqui, porque eu não sei. É rápido. Eu vou botar aqui. Então nós vamos continuar de onde paramos, tá. Teve um probleminha aqui com o Facebook. Pois bem, só conhecemos o inferno pagão pela narrativa dos poetas, o livro Céu e Inferno, quadro do Inferno Pagão, tá. Então Romero e Virgílio fizeram dele a mais completa descrição, mas é preciso levar em conta os limites da poesia, porque impõe forma, né. Temos que ter muito cuidado com esses estudos do paganismo, por conta dos poetas. Mas tem um caso aqui, o de Fenelon, em seu Telêmaco, embora extraída da mesma fonte quanto as crenças fundamentais, tem a simplicidade mais precisa da prosa. Então, nós vamos ver uma riqueza muito interessante aí. Por exemplo, descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, ele vai descrever, ressalta acima de tudo o gênero de sofrimentos infligidos aos culpados. Ele vai falar detalhes aí de como essas pessoas que fazem mal, o que acontece com elas ou não, como é se elas sofrem ou não sofrem, isso no paganismo. E se estende muito sobre o destino dos maus reis, né. No caso aí, o Fenelon, no Telêmaco, ele vai fazer referência muito aos reis, tendo em vista a instrução do seu real aluno. Por mais popular que seja a sua obra, talvez muitas pessoas não se lembram dela, ou não tenham refletido o suficiente sobre ela para estabelecer uma comparação. É por isso que cremos útil reproduzir aqui as partes que têm uma relação mais direta com o assunto que nos ocupa nesse sentido, ou seja, aquelas que se referem mais precisamente à penalidade individual. O problema aqui é do ser. Nós estamos aqui na Terra, vamos desencarnar. No paganismo tinha esse sofrimento depois da morte. Eles tocavam no assunto, mas era mais ou menos assim, não é? Vamos aqui ao 10º. Por exemplo, vou ler o texto e vamos tentando aqui explicar um pouquinho, já que o texto é muito longo. No 10º. Ao entrar, Telêmaco ouve os gemidos de uma sombra que não podia consolar-se. Ele escuta essa sombra sofrendo e ele diz: "Qual é então", disse ele, "vossa desgraça?"
Telêmaco, ele vê essa criatura sofrendo, lá embaixo, como eles dizem, lá no inferno deles. "Eu era", respondeu-lhe a sombra, Nabofarzã, rei da soberba Babilônia. Todos os povos do Oriente tremiam ao simples som do meu nome. Essa sombra foi um rei. Fazia-me adorar pelos babilônios num templo de mármore onde era representado por uma estátua de ouro diante da qual ardia dia e noite os mais preciosos perfumes da Etiópia. Esse rei, agora desencarnado, no, ali no Tártaro, ele está sofrendo e foi inquirido, e ele está respondendo essas questões. Jamais alguém ousou contradizer-me sem ser logo punido. Então ninguém, já sabemos, né? Tirania completamente. Eu era então jovem e robusto. Parecia ser muito belo esse homem. Ah, quantos dias afortunados tinha ainda a gozar no trono. Mas sempre acontece alguma coisa, né? Mas uma mulher que eu amava e que não me amava, não é? Fez-me sentir que eu não era Deus. Ele se sentiu um Deus na Babilônia. Então, Nabafarzon, ou Nabafarzã, em português, fica mais justo, ela me envenenou. Não sou mais nada. Puseram ontem, com pompa minhas cinza numa urna de ouro. Choraram, arrancaram os cabelos, fingiram querer jogar-se nas chamas de minha fogueira, para morrer comigo. Vão ainda gemer ao pé soberbo túmulo do soberbo túmulo onde puseram minhas cinzas. Mas ninguém me lamenta. Minha memória é odiada, mesmo na família. E aqui embaixo já estou sofrendo horríveis tratamentos. Veja, isso é o, o Tártaro ou o inferno pagão, tá? Observe que tem sofrimento neles. O rei morreu e ele vai inquirir essa sombra, que está sofrendo muito, e ele diz, ele se achava um rei e ele não era nada do que ele pensava ser. Foi envenenado, enganado por uma mulher que ele amava, mas ela não amava. E agora? Ele era odiado pela família. Continua aí Telêmaco. Tocado por esse espetáculo, disse-lhe: Éreis verdadeiramente feliz durante vosso reinado? Sentíeis aquela doce paz sem o qual o coração permanece sempre apertado e ressequido em meio às delícias? Ele diz: Não, respondeu o Babilônio. Nem mesmo sei o que quereis dizer. Os sábios elogiam essa paz, porque tem aquela questão dos sábios, né? Os sábios elogiam essa paz como o único bem, os sábios. Por mim nunca senti. Meu coração era incessantemente agitado por desejos novos, temor e esperança. Então, o rei, como muitos nós sabemos, né, nesse caso aí, ele desejava só coisas novas. Todos os dias inventar coisas, mas o dele é o desejo, era o temor, que é o que normalmente os reis fazem, né, naquela época, e ainda hoje esses criaturas que aqui assumem os poderes achando que são alguma coisa, eles querem sempre sobressair pelo temor e esperança de continuar vivo, né? Mas ele terminou sendo envenenado. Eu tentava atordoar-me pela excitação de minhas paixões. Observe como é que somos. Muitos não querem estudar a sua real situação, querem deixar lá para a morte, ou quando a morte estiver perto. Nem sabe o que estão fazendo. Apaixonados ficamos muitos aqui na terra por coisas que são passageiras. O rei continua nessa situação. Tinham o cuidado de manter essa embriaguez para torná-la contínua.
ou seja, continuar sempre embriagado pelas coisas fúteis que passavam aqui. Ele, como rei, se achando que nunca morreria e que teria toda uma cortesia, provavelmente, depois da morte. Não foi isso. O menor intervalo de sensatez, de de consciência plena, né, sóbrio, teria sido demasiado amargo, porque se ele tivesse um momento só de pensar, de refletir, ele sofreria na situação que ele estava. Então ele procurava se embriagar mesmo com desejos novos, temor e esperança. Esperança de continuar vivo, né, não morrer nunca. Eis a paz de que gozei, qualquer outra me parece uma fábula e um sonho. Eis o eis os bens que lamento. Então o espírito nas sombras, no Tártaro, que é pagão, comparando-se ao dos cristãos, né, que somos, o inferno, o que as igrejas, os pais da igreja também criaram isso, depois com os discípulos, Paulo de Tarso, e depois a própria igreja católica cria também esse inferno, o purgatório. Então ele está dizendo aí: "Eis os bens que lamento", tá. Ele continua assim: "Falando assim, o Babilônio chorava como um homem covarde que foi amolecido pela fortuna e não está acostumado a suportar constantemente a desgraça. Tinha perto dele alguns escravos que haviam sido sacrificados em sua homenagem no funeral. Imagine, no momento que o cara morreu, ainda mataram 2 escravos só para homenageá-lo. Veja como o tempo naquela época, assim, no paganismo, era. Pois bem, vamos ver agora o que vai acontecer. Mercúrio vai entrar em ação. Essa relação planetas, que eles faziam essas coisas. Então, Mercúrio entrega os escravos a Caronte com seu rei, ou seja, o rei à sombra, 2 escravos que foram sacrificados estão agora com o rei, que está morto, segundo os pagãos aí também estará morto. E Caronte fica encarregado disso, e dera-lhes poder absoluto sobre esse rei que haviam servido na terra. E aí a situação começa. Essas sombras de escravos não mais temiam a sombra de Nabá Nabofarzã. Elas a mantinham acorrentada e faziam-lhe as mais cruéis afrontas. Agora sim, agora a coisa é de espírito para espírito. Isso é muito interessante, porque no mundo espiritual é assim mesmo, é assim. E continuou. Outra, para insultá-lo, dizia: "Tinhas razão de não querer que te tomasse por um homem, pois eras um monstro sem humanidade." Uma outra dizia-lhe: "Pois bem, onde estão agora os teus aduladores?" Os escravos diziam com muito ódio: "Não tens mais nada para dar, desgraçado. Não podes fazer mais nenhum mal." E aí eles fazem uma lembrança: "E não devias lembrar-te de que éramos da raça dos outros homens?" Né, tudo isso os escravos estavam sofrendo e querendo justiça. "Não podes fazer mais nenhum mal. És agora escravos dos teus próprios escravos. Os deuses são lentos para fazer justiça, mas enfim o fazem." Isso é no paganismo. Então a gente vai olhar, o inferno pagão é parecido, não é, lógico, eh, como os espíritos nos dizem, o umbral, as sombras e as trevas, não é? Ou seja, lá ninguém vai ficar sofrendo pela eternidade, mas no paganismo sofre pela eternidade. Esse rei vai queimar para a eternidade, esse rei não vai ser nunca feliz, ele nunca vai ter direito de se arrepender, não vai adiantar ele se arrepender, e os escravos vão ficar aí, morrendo com eles junto queimados, que não vão morrer, e vão continuar ali nessa intriga, nesse ódio absoluto, sem fim, né. E
vai essa história vai muito longe, porque as pessoas que estamos aqui na Terra, no caso dos pagãos, eles acreditavam que haveria uma penalização, uma punição depois da morte, mas uma coisa muito cruel, não tendo como se arrepender, nós já viemos lendo isso. E no paganismo, a gente vai ver algumas coincidências nessas poesias aí de Fenelon com Telêmaco, nós vamos ver nessas poesias o retrato, o problema do descaso das pessoas que estão aqui na Terra fazendo maldade junto às pessoas e parece que vão sair, todo mundo vai sair numa boa, ninguém vai pagar nada, todo mundo vai sair numa boazinha, vai para o inferno de jeito nenhum, chega lá, vai viver muito bem, e não vai. Mas no paganismo tem um problema muito diferente. Nós já sabemos que no umbral, nas sombras, nas trevas, onde tiver, é temporário esse sofrimento, a pessoa pode se arrepender e segue-se o seu caminho. Vai para as colônias ou até mesmo reencarna no mundo espiritual mesmo, aqui na Terra. É óbvio que nós já estamos vendo que existe já uma dificuldade grande de reencarnação desses espíritos que fazem grandes maldades e não poderem mais reencarnar aqui na Terra. Vão para um outro planeta. É assim que está sendo feito o recenseamento. Ou o novo recrutamento, né? O dia do juízo final seria isso aí. O dia do juízo final nada mais é do que o planeta ele evolui e as pessoas não tendo evoluído, elas irão para um outro lugar, como espíritos, irão para um outro planeta. E é por isso que nós estamos nos esforçando para nos ajudarmos a compreender. Então, o Tártaro, a diferença do Tártaro é que o inferno ou o purgatório, seja lá como for, o Tártaro, é para toda a eternidade quem fez o mal. O rei nunca mais vai ter uma chance de ter de novo a oportunidade entre nós, segundo o, na poesia dos pagãos. No cristianismo também, o purgatório, a pessoa sofre eternamente. Então o assunto é grande, tem muito o que se ler aqui ainda. É muito interessante, muita coisa boa, mas infelizmente não vai dar para a gente ver porque o texto é enorme e deixaríamos para que vocês leiam aqui no site, nesse site aqui onde fala do quadro do Inferno Pagão, tá? Vou deixar aqui para vocês e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para a segunda parte, que o tempo está passando, já fazemos aqui 25 minutos, e nós vamos para o livro seguinte, que é o livro dos médiuns. Então eu vou compartilhar. Veja só, no livro dos médiuns, aqui, o sistema nós estamos vendo o livro dos médiuns, sistema aqui, que será o de número 49, multiespírita ou poliespírita. Isso é interessante, multiespírita ou poliespírita, né? Muita gente já está sabendo que é muitos espíritos, ou, tá certo? Como todo mundo já está vendo aí pela palavra. Então, esse sistema existe, multiespírita e poliespírita. E é interessante o estudo, a leitura, tá? Isso está na primeira parte, noções preliminares do capítulo 4 dos sistemas. Esse é o 49. Então, tem aqui assim. Pode, quer ler? Obrigado. Multiespírita ou poliespírita. Todos os sistemas a que temos passado revista, sem executar os que se orientam no sentido de negar, fundam-se em algumas observações, porém incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa for vermelha de um lado e branca do outro, aquele que a houver visto apenas por um lado afirmará que ela é branca, desculpa, me perdi, é branca. Outro declarará que é vermelha. Ambos estarão em erro e terão razão. No entanto, aquele que a tenha vista dos dois lados dirá que a casa é branca e vermelha, e só ele estará com a verdade. O mesmo sucede com a opinião que se forme do Espiritismo.
tomar como regra o que constitui exceção, como todo o que é apenas a parte. Por isso, dizemos que quem deseja estudar esta ciência deve observar muito e durante muito tempo. Só o tempo lhe permitirá apreender os pormenores, notar as matizes delicados, observar uma imensidade de fatos característicos, que lhe serão outros tantos raios de luz. Se, porém, se detiver na superfície, expõe-se a formular juízo prematuro e, consequentemente, errôneo. Só essa daí tá bom, tá? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Obrigado. Então, o sistema multiespírita ou poliespírita. As pessoas que querem estudar o espiritismo, inclusive tem algumas lives que eu assisto, tem de um rapaz onde tem milhares de seguidores, e eles atacam muito a religião. Eles falam, principalmente do espiritismo, eles atacam muito. E infelizmente, eles não têm nem conhecimento do que vão sofrer se continuarem com essas coisas. Porque tornar as pessoas incrédulas, isso é muito sério. E nesse sentido, as pessoas estudam o espiritismo de uma maneira, assim, superficial. O espiritismo não dá para a gente só ler o livro, um livro. Os livros aconselhados, por exemplo, são os 5 livros da codificação. E esses 5 livros são importantíssimos: o livro dos médiuns, o Evangelho, o livro dos Espíritos, o, o Céu e o Inferno. E, e sim, e nós vamos encontrar, nesses 5 livros, nós vamos encontrar exatamente o que é necessário para o nosso progresso. E principalmente conhecer a doutrina com mais profundidade. Mesmo quando nós terminamos de ler um livro, como por exemplo, o Livro dos Espíritos, tantas perguntas e respostas, não dá para dizer que ali você já estudou tudo, porque se você continuar a estudar esse livro, você vai se aprofundar mais. Tem que ter tempo para isso. E normalmente as pessoas querem eh, decidir que o espiritismo vendo só um lado. Deveria ver os 2 lados. Como diz, né, se uma pessoa vê só aquele lado branco, ela vai dizer que aquilo ali só tem aquele lado branco. Se a pessoa que vê o outro lado vermelho, diz que só tem um lado vermelho. Mas aquele que realmente foi mais justo, estudou os 2 lados, estudou mais profundo, viu as coisas com maior, profundidade e detalhes e nuances, matizes, ele vai com certeza, eh discernir melhor e vai dar com maior segurança informações, e vai decidir realmente o caminho a seguir. Por isso que no espiritismo, no sistema poliespírita ou multiespírita, nós temos que ver os 2 lados. É bom sim, é bom estudar, mas temos que ver os 2 lados, temos que ir avançando, temos que procurar nos aprofundar. Por exemplo, tem uma relação aqui que ele fala, nessa parte, que ele dá um resumo para quem queira entender um pouco do que seja o espiritismo. A frase está assim, né: "Eis aqui as consequências gerais, deduzida de uma observação completa e que agora formam a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, visto que os sistemas restritivos não passam de opiniões insuladas ou opiniões, ilhadas, né, algo bem assim, muito restrito". Aí ele coloca assim: "O primeiro item, que é de 1 a 10, vamos tentar aqui chegar a esse até o 10º, que é muito importante". O primeiro ele diz assim: "Os fenômenos espíritas são produzidos, desculpe, por inteligências extracorpóreas, às quais também se dá o nome de espíritos". Então os fenômenos espíritas não são causados pelos médiuns, né, são os espíritos que manifestam-se. E isso é que é importante, isso tem que ser estudado, que foi o que Hippolyte Léon Denis Rivail fez, ele foi estudar esses fenômenos. Então são os espíritos que se manifestam. No 2 ele diz assim: "Os espíritos constituem o mundo invisível. Nós não vamos ver, a não ser quem tem essa mediunidade de vidência.
que é o que acontece com pessoas que têm essa capacidade, e vê os espíritos, como o Chico Xavier e tem muitos outros, mas numa totalidade, vamos dizer, em relação à população, não é grande esse número que vê os espíritos, mas tem aqueles que veem os espíritos. Pois bem, ele diz que os espíritos constituem um mundo invisível. Então, porque o mundo é invisível, nós não conseguimos ver os espíritos assim com facilidade. Estão em toda parte, ele diz, povoam infinitamente o espaço. Temos muitos de contínuo em torno de nós, olha, temos muitos de contínuo em torno de nós, com os quais nos achamos em contato todos os dias. Isso aqui ele numerou. Então, o terceiro, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico. Interessante é isso, né? Os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico, o mundo material mesmo, na parte física. Placas tectônicas, eles atuam ali diretamente. Eles atuam na natureza, eles estão continuamente trabalhando, ajudando nos pássaros que encarnam, que morrem, em tudo. Então eles atuam fisicamente e sobre o mundo moral, que é o nosso caso. No nosso mundo moral, nós sabemos que tem muita gente que tem problemas obsessivos por influência moral, por problema de moralidade, por problemas de não seguir o caminho mais justo. E aí os espíritos tomam conta dessas criaturas. E ele vai mais longe. E são uma das potências da natureza. Ou seja, o espírito, por que uma potência da natureza? Da natureza, porque o espírito também ele é natural, foi Deus que o criou, foi Deus que o fez, como fez a natureza. Então, é uma das potências. Graças a Deus é assim, ou seja, nós somos, em outras palavras, eternos. Nós somos indestrutíveis, nós fazemos parte das leis divinas. Nós somos por aí criados por Deus e ninguém poderá modificar isso aí, a não ser que podemos evoluir. Mas continuando no quarto, ele diz assim: os espíritos não são seres à parte, dentro da criação, mas as almas dos que hão vivido na terra ou em outros mundos e que despiram o invólucro corpóreo. Como é interessante, né? Estiveram aqui entre nós ou fazem parte de algum outro planeta e estão no espaço, simplesmente despido do corpo. Donde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que nós, morrendo, nos tornamos espíritos. O que vai acontecer conosco? Nós vamos nos tornar espírito. Ou, em outras palavras, tudo que temos aqui vai ficar por aqui mesmo, né? Porque isso não é nosso. Então nós somos espíritos, nós somos dessa ordem aí, uma potência da natureza, das leis naturais que Deus criou. Maravilha. No quinto ele continua assim, eh, há espíritos de todos os graus, de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. E aí a necessidade de estudar bem a codificação. O o poliespírito, o poliespírita, né, o multiespírita tem que estudar, porque nós muitas vezes estamos na malha dessas criaturas. E muitas vezes nós somos enganados por elas. Elas constantemente nos excitam a mentir, mas tem um lado da bondade nos ajudando a seguir no caminho da bondade, no caminho do bem. Tanto que o nosso Cristo dirige-nos a conseguirmos ascender no mundo espiritual. Nós estamos aqui trabalhando para o nosso progresso no mundo espiritual, não é para aqui não. Se nós estivéssemos trabalhando para aqui, estaríamos ferrados, porque 100 aninhos acaba a história. Mas nós estamos trabalhando esse lado de comportamento, de entendimento com Deus e do lado moral, das leis que criamos e das leis de Deus, respeitando-as, para quando desencarnarmos estarmos enquadrados, qualificados, não é? Melhor assim dizendo, para os trabalhos que nos aguardam no mundo espiritual. É incrível, mas é assim. Então isso aqui é temporário mesmo. Então há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, por conta da ignorância,
outros do saber. Pois bem, esse é o quinto. E no sexto ele diz assim: há espírito no sexto, todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Todos podemos chegar à perfeição e estamos submetidos à lei do progresso, ou seja, ninguém vai fugir à lei do progresso. Ponto final. E ele continua dizendo: mas como tem livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, conforme os seus esforços e vontade. Qual é a tua vontade, qual é a minha vontade? Progredir ou continuar ainda sofrendo? Né? Continuar na ignorância. Porque a morte virá do corpo. Sétimo, são felizes ou infelizes, de acordo com o bem ou o mal que praticaram durante a vida e com o grau de adiantamento que alcançaram. É justo, né? Como disse Jesus, a cada um conforme suas obras. Então, somos felizes ou infelizes. Desencarnamos, vamos nos tornar mais felizes ou infelizes, vai depender do que estamos fazendo aqui. Vai depender do que nós fazemos no cumprimento do aprendizado das leis que regimos aqui entre nós, que devemos respeitá-las, e das leis divinas, principalmente porque para o nosso mundo espiritual nós precisamos respeitar mesmo as leis naturais. E aí a felicidade está nas nossas mãos, não é? A felicidade perfeita e sem mescla é partilha unicamente dos espíritos que atingiram o grau supremo da perfeição. Então, só os espíritos que já atingiram a perfeição, que essa perfeição não é igual a de Deus, né? Ela é relativa, ela é pura, não, ele não traz mais necessidade de encarnações, como Jesus. Jesus veio nos ajudar, nos orientar para que pudéssemos nós segui-lo e termos uma bússola realmente a seguir, um exemplo. E Jesus, ele nos dá isso. E nós precisamos entender para que consigamos atingir em cada encarnação um melhoramento. Até assim conseguimos um dia sermos um espírito puro, que eu queria falar aqui da perfeição. Perfeito igual a Deus nós não vamos ser nunca. Deus não para, né? Imagina, Deus cria as leis, ninguém consegue mexer nelas, só ele mesmo. Oitavo, todos os espíritos em datas circunstâncias, todos os espíritos em dadas circunstâncias podem manifestar-se aos homens. Indefinido é o número dos que podem comunicar-se. Então todos os espíritos podem se comunicar, manifestar-se em qualquer lugar aqui neste planeta. Que é para nós muito essas regras, né, essas informações, então eles podem se manifestar em qualquer lugar, os espíritos. Cabe a nós de estudarmos. Estamos aqui sob essas leis divinas e nós não vamos mudar isso. Nós é que precisamos nos mudar, nos modificarmos para melhor, lógico. Foi o oitavo. No nono, ele diz assim: os espíritos se comunicam por médios que lhes servem de instrumentos e intérpretes. Observe que os espíritos estão todo o tempo vivos. Então, eles vão se comunicar, vão precisar de um médio para fazer esse intercâmbio, para nos ajudar, para nos orientar. Agora, isso pode ser uma orientação boa e pode ser uma orientação má. E como é que seria isso aí? Aí ele diz assim, na 10ª: reconhece-se a superioridade ou inferioridade dos espíritos pela linguagem de que usam. Os bons só aconselham o bem e só dizem coisas proveitosas. Então, os bons só dizem coisas boas. E quando a gente encontrar um espírito só que diz coisa ruim, esse aí não é um bom espírito. Esse aí não é um bom conselheiro. Ele não quer ajudar, ele quer atrapalhar a sua vida, a minha, de qualquer um. Pode descartar ele. Ele vai dizer coisas boas, ele vai querer nos ajudar. Então vamos conhecer dessa forma se o espírito é bom. Tudo neles lhes atesta a elevação. Os espíritos bons sempre estão nos, nos envolvendo com conselhos, com palavras, com atitudes de encorajamento para cima, não para baixo. Não é? Os maus enganam, veja só como é que é a fake news. Os maus enganam em todas as suas palavras, trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Por isso que eu resolvi, e eu tive essa visão com essa presidência que está aí, né?
o outro vai ganhar, e esse que está aí querendo, mentindo com fake news, vai perder. Porque é Deus na ação. Deus não vai deixar, Deus desliga ele. Infelizmente, ele vai se denunciando pelas mentiras, não é? Pela as enrolações, por procurar, ludibriar a população. Não adianta. Deus trabalha assim, embora o outro lado tenha um lado do mal, mas Deus vai ajudando. Mas tudo bem, vamos continuar da forma como nós estamos aqui estudando. Por quê? Porque os bons espíritos vão querer ajudar-nos sempre e os maus vão querer nos puxar para trás. E temos que ficar inteligente. Aí diz assim: os diferentes graus por que passam os espíritos se acham indicados na escala espírita. Então, quem quiser estudar a escala espírita, é muito importante. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, número 100. Dá uma estudadinha lá. Nesse livro aqui tem. No Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1. E no 100 você já vai ver na escala espírita. O estudo dessa classificação é indispensável para se apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, assim como suas boas e más qualidades. Olha, se nós queremos aqui estarmos bem e seguirmos bem, vamos ouvir os bons conselhos, porque os maus não adianta não. E ó, oi. Sim, porque também, como nós temos, né, o nosso livre-arbítrio, e todos nós, né, todos nós encarnados somos médiuns, né, nós temos Sim, um cliente com o nosso plano espiritual, então é onde sempre, já diz a frase, né, orai e vigiai, porque se tu tiver com o teu pensamento positivo, tu vai estar em companhia de bons espíritos. Eles vão estar ali, mesmo nas situações conflitantes que tu passares. Se tu deixar o teu pensamento baixar a tua energia ir baixando, e tu um nível, né, não sei dizer bem, as vibrações. as vibrações, então tu vai entrar no nível de vibração dos espíritos inferiores. Então, o que vai acontecer? Que querem. Pensamentos, É, atitude, tudo vai começar a ser baixo. pois bem. Quando tu tendo, eu acredito, né, que graças a Deus, quem está tendo um pouco desse conhecimento e quem tem o conhecimento do espiritismo e consegue e está tentando estudar e melhorar a cada dia, então no momento que sentir que a sua vibração está baixa, que os seus pensamentos estão negativos, na mesma hora tem que tentar elevar com oração, com agradecimento, Pois. de novo e entrar na vibração dos espíritos superiores. É. Né? E essa é a razão como nós temos o livre-arbítrio, cai aí. Vamos querer ser mais felizes ou vamos demorar para sermos felizes? É porque não é, a gente sabe hoje com os estudos que 90% das nossas atitudes e ações elas são manipuladas pelos desencarnados. Né? Eles estão muito fortes. Nós temos 10% que é a nossa atitude, tanto que está lá, né? Você pode ter várias intuições, faça isso, mas como tu já tens na consciência que aquilo é errado, a decisão é tua, não vai querer por culpa na influência do astral. Exatamente. Então, a decisão final é É. tua. Tu tens o teu E a oração pode mudar de canal, né, pode melhorar a frequência. É isso mesmo. E aí ele manda para esse sistema poliespírita ou multiespírita, estudar isso. Então, basicamente, é o que nós precisamos de entendimento na doutrina, lógico, mas temos que nos aprofundar mais. Principalmente os que estão começando a estudar a doutrina espírita. Não pense que com um livrinho de Chico Xavier, uma obra das 600 e tantas obras de Chico Xavier, você já é espírita ou você já conhece o espiritismo. Tem muita coisa a estudar. É o tempo, os fenômenos vão acontecendo com você no dia a dia, você vai vendo na família, com alguém, no trabalho. É todo um trabalho que o tempo vai te mostrando, essas nuances, esses matizes coloridos, esses sons, essa coloração maravilhosa dos espíritos sobre as nossas vidas. E a marcha, o acerto depende do que for lido aqui, da tua necessidade, do teu entendimento e querer seguir, não é. Que Deus nos ajude.
Nós vamos para o tempo aqui parece estar vamos para a próxima etapa, o Livro dos Espíritos, e no Livro dos Espíritos eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver aqui, tá, se não me engano aqui, Livro dos Espíritos. Não, é isso aqui, Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos nós vamos para questões 387. Alguém quer ler, que quiser comentar também fica à vontade. Obrigado. É, A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que se harmonizam se atraem naturalmente, sem que se tenham conhecido como homens. e aí? A resposta está dizendo bem claro, né? Harmonização. Imagina, pela harmonização nós podemos nos atrair. Imagina. Então 2 pessoas podem se encontrar sem nunca ter participado em uma existência, em uma encarnação, ter se conhecido, até mesmo no mundo espiritual. Mas pela sua harmonização, por exemplo, uma pessoa que veja só como é interessante, né, uma pessoa que gosta de ler, que sente prazer em ler bons livros, vamos dizer, e um bom conteúdo, observe como é que é. A harmonização dela é diferente daquela que lê livros que não têm uns bons conteúdos. São 2 harmonizações diferentes. Nesse caso aí não tem harmonização os 2. Mas aqueles que buscam em pensamento, melhoria, respeitar as regras, respeitar o outro, deixar o direito de falar, de dar conselhos bons, termina encontrando com outra que é parecida com ela. Isso quer dizer que é do passado? É pela sua própria harmonização. Por exemplo, nós fazemos muito barulho, incrível. Os espíritos vieram me dizer essa semana um pouco, fazem muito barulho. Realmente Divaldo já falava disso, e eu tinha entendido quando Divaldo uma vez saiu do corpo e Joana de Ângeli o convidou para um determinado lugar, para assistir um determinado quadro, e ela pediu silêncio a ele, e ele não estava dizendo nada, mas estava falando, porque a voz material é o pensamento, não é? As pessoas pensam que a gente se comunica no mundo espiritual pelo pensamento. É a voz falada mesmo, material, lógico. O pensamento é a nossa voz, vai ser material, como diz no livro dos Espíritos. Aí, nós, quando estamos pensando, nós estamos fazendo barulho. Se o assunto não é bom, se o assunto não é legal, nós estamos, de repente, fazendo uma coisa, pensando em meio mundo de coisas, nós estamos num barulhão danado. E, evidentemente, nós vamos atrair criaturas também nas sintonias parecidas. Mas se tratando de uma pessoa encarnada, que é o caso aqui, nos atraímos, né, a simpatia tem sempre o princípio anterior, o conhecimento, diz não. 2 espíritos que se harmonizam atraem-se naturalmente um ao outro, em que se tenha conhecimento conhecido como homens, ou seja, como ser humano, né, homem e mulher. O termo homem aqui é nesse sentido. Então, como é que essas criaturas se encaixam tão bem, se dão tão bem? Elas se dão por suas escolhas, por suas afinações, feito um instrumento bom. Por isso que tem do lado do mal, afinidade para fazer as coisas que não são boas. É tudo um trabalho. É incrível, mas como é profundo esses assuntos para os espíritos nos ajudar. É do passado? Não, pode ser justamente pela tua harmonização e o outro que está no outro lado, ou talvez um vizinho, ou de outra cidade, ou de outro estado, ou talvez 2 quarteirões ou um quarteirão, 3 casas após a sua, o apartamento, no apartamento de cima ou no de baixo, por simpatias, coisas boas, por simpatizá-las, por feri-las, por harmonizá-las dentro de si. E essas criaturas não serem nunca terem se encontrado espiritualmente em nenhuma encarnação. Mas aí tem outros mais interessantes também, né. Eu acho que isso aí já está bem legal, né. Vamos para a próxima questão, eu espero que esteja. Vamos para a próxima questão. Se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, fique à vontade, hein. Você sabe disso.
Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribui ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Resposta. Entre os seres pensantes há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então veja só, com o magnetismo nós vamos compreender. E é onde estavam falando, por exemplo, porque aqui está falando, né, o encontro que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribui ao acaso. Eita, não, eu me encontrei com ela por acaso. Aí, não serão efeito de uma certa relação de simpatia entre os seres pensantes há ligações que ainda não conheceis. Nós ainda vamos descobrir mais coisas. Provavelmente com essa ciência quântica, né, que está esmiuçando melhor a oração, os efeitos da oração, que quando a gente ora por alguém, a gente incrível, mas a gente consegue levar essas energias como um médio para essa pessoa precisada e evidentemente nós atraímos espíritos para ajudar, porque é o ato de caridade. E são coisas como essa que com o estudo melhor, que vamos conhecer mais ainda o magnetismo, nós vamos, avançar e vamos descobrir o porquê. Aquela mesma história: "Fulano, eu pensei em você agorinha mesmo", não é, e ela chegou na casa. Bom, tem diversas maneiras também para avaliar. De repente, na tua harmonização, o teu anjo de guarda está dizendo: "Ó, fulano vai chegar daqui a pouco aqui". Ou ele mesmo vem te avisar espiritualmente, porque o espírito está na casa dele lá longe, ruas depois. Ele quer ir na tua casa, quando ele pensa, ele já está, e ele já está dizendo a você. Aí, pela sua harmonização, você já recebe o pensamento dele. De repente, não, isso é coisa do meu pensamento. De repente ele bate a porta. Isso, o magnetismo vai aprofundar-se mais para nos ajudar. A ciência quântica, ela já nos ajuda a compreender, nas experiências científicas, como já fora feita, eh, o olhar interfere muito na na ciência quântica, interfere muito no resultado. A pessoa que está assistindo, ela interfere, incrível, mas isso é com magnetismo. Eu vi, achei muito interessante. Como é que pode estar dando resultado diferente? Eles não sabiam, era para dar o mesmo resultado. Depois estão vendo agora com a ciência quântica que interfere o nosso pensamento. Então nós vamos ampliar isso, né. Nós vamos saber melhor conduzir isso. Então esses seres podem ter ligações que ainda não conhecemos, mas que o magnetismo vai nos ajudar a compreender melhor. De repente, uma sensação boa ou uma sensação ruim, interessante, próxima de uma pessoa, que a pessoa vai chegar e ela já passa isso. Tem muita coisa para nós descobrirmos em relação a isso, vai ser maravilhoso. E está sendo, porque quem está se harmonizando, quem está fazendo mais silêncio mental, ela se harmoniza melhor com o mundo espiritual. Como ela faz menos barulho, ela se harmoniza melhor. Vamos à última questão, que eu acho que ainda dá, que é a 389. Quer ler, Sandra? E a repulsão instintiva que se experimenta à primeira vista por algumas pessoas, de onde se origina? Resposta: são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Ai, desculpa aí, essa achei o 10. Ó, é, a gente diz assim logo, né? Que pessoa antipática. Olha por quê? É que eu tenho o que ele tem, a gente já se reconheceu. É, é de imediato. E aí, como é que vamos fazer? Tá inclusive nessa mesma frase, né, os 2 bicudos não vão se beijar, não vão conseguir se unir. Então, essa antipatia é porque eu também tenho coisas parecidas com o que ela tem. É a harmonização do que nós vimos falando há pouco, eles vêm falando.
Então, como é que vamos fazer para melhorar o nosso comportamento, não é? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Eles nem eles mal se viram já de imediato. Não vou com a cara desse fulano, não aceito ele. E também pode estar em casos do passado, sim, mas de imediato, vamos olhar. Se a pessoa for orgulhosa, provavelmente eu sou orgulhoso ou eu sou ambicioso. Imagine, ou eu sou mentiroso. Vixe Maria, tanta coisa. E se nós nos odiamos, temos coisas parecidas ali, aí é só se identificar, é se olhar no espelho mesmo e se ver, porque eu tô vendo o outro e não tô gostando dele. Não é? Que Deus nos ajude, nos proteja, nos guie, nos ampare, que possa nos orientar nos nossos passos, porque normalmente, estando aqui na Terra, nós queremos seguir a vida material. A vida material ela é passageira, não adianta, e ponto final. A vida material é como um raio, passa e quando nós estivermos despidos da carne, aí cada um vai continuar com o construiu para si. Não vai ter que reclamar de ninguém. Tá nesse alguém que construiu. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos oriente a seguir esse caminho com Jesus. E estudando essa doutrina de luz. Maravilha. Já que não morremos, somos eternos, mas podemos ser felizes, mais felizes, ou podemos ser menos felizes, necessitando de voltar para cá. Não vamos esquecer que aqui na Terra está 1/5 da população espiritual que precisa de encarnação. Então, são mais ou menos aí 40 bilhões de espíritos. Aqui só tem 8 bilhões, falta mais gente reencarnar. A Terra haverá de comportar isso aí durante os 6 anos, como diz Chico Xavier, 100 anos, quando ele proferiu isso, já faz menos tempo, a população duplica 33 anos, então reencarnar vai ficar mais favorável para quem vai vir para cá e vai ficar melhor mais para quem está evoluindo. Então vamos orientar, vamos orar, né. Parece que o Henrique quer fazer a oração. E lá vem ele. Deixa ele dirigir isso aqui e depois que ele proferir a oração final, a gente já encerra por aí. Um abraço para todo mundo, tá. Então vamos orar com o Henrique. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nos perdoamos aqueles que nos têm ofendidos. Não nos deixei cair em tentação e nos livre de todo mal. Que assim seja. Um abraço para todos. Agradeço. Um abraço, obrigado por ter assistido esse evangelho com a gente e muita boa tarde para vocês e boa noite. Ok. Bom, gente, obrigado aí. Que Deus nos abençoe. Quitéria e a todos que estejam e vão assistir. Um grande abraço. Que Deus proteja os lares de vocês. Que Deus ilumine, sim, sempre.